Bom dia, irmãos. Nós vamos estar agora mais uma vez de volta à nossa aula da Escola Bíblica Discipuladora e hoje nós estaremos estudando a lição número 8. Cristo, presente de Deus para o mundo. Um presente que nós recebemos de Deus e que Deus teve enorme misericórdia em nos presentear desta forma. Nós vamos orar para pedir a Deus pela direção sobre esta aula. Senhor Deus, toma-nos nas tuas mãos, abençoa a nossa vida, nos dirige, nos orienta, nos guia pelo teu poder e dá-nos a tua direção, meu Pai, naquilo que eu vou falar e fazer. Toma-nos em tuas mãos, usa a minha palavra, usas a minha boca, o meu intelecto, Senhor, para falar de ti, da tua parte. Que o teu Espírito possa me instruir nesse momento. Toma-nos em tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Cristo, o presente de Deus para o mundo. Então, que presente maravilhoso que ganhamos de nosso Deus. Nós vemos aí o seguinte, que na política internacional da época do Oriente, na época de Cristo, o rei de uma nação, para poder se manter seguro, para poder manter um bom relacionamento com outros povos, com outros reis, e não ser atacado, ele precisava estar tendo um bom relacionamento diplomático. E uma das formas para manter esse bom relacionamento diplomático era procurar levar presentes, oferecer presentes, coisas que agradasse aquele rei mais poderoso que poderia estar tendo o seu reino, de quem estava dando presente, como alvo de invasão dos mais fortes. Então, a propiciação era a remoção da ira mediante a oferta de um presente. A propiciação, para nós, já não vem dessa forma, porque esse presente não somos nós que estamos dando. Isso, na verdade, somos nós que estamos recebendo esse presente. E esse presente vem de Deus. Propiciação, segundo o grego, no termo grego, significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus. Mostra como Deus nos transformou de inimigos por causa dos nossos pecados em seus amigos, a partir do sacrifício de Jesus. É a única vez que Paulo usa, lá em Romanos 3:25, declaradamente a ideia da ira afastada pelo sacrifício de Jesus, que domina boa parte do seu pensamento. No hebraico, o verbo hebraico para propiciar significa kippur, fazer amizade, juntar partes em conflito. No Novo Testamento, a ideia próxima é de reconciliação, que está lá em 2 Coríntios 5:21, que é o texto que nós faremos a leitura daqui a pouco. Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este mundo. E com este mundo, quem somos nós, somos todos nós. E nesse meio tempo, Deus tomou essa iniciativa em Jesus de fazer essas pazes conosco, como diz João no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Propiciação é um ato de Deus, ele não é nosso. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 5, a partir do versículo 14, nos diz que porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim,
que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Nós conhecemos Cristo na carne, no pecado, mas a gente não vive mais sob o domínio da carne, nem sob o domínio do pecado. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A renovação que o Espírito Santo de Deus faz em nossa vida. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ora, se nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, para que reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então aí nós vemos claramente a chamada doutrina da reconciliação, que nós já estudamos em outras lições dessa revista. E nessa lição estaremos falando sobre a propiciação, que é o sacrifício que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Então aí no item 1 da nossa lição de hoje, nos fala aí a ira e a misericórdia de Deus. Como propiciar tem a ideia de pacificar por meio de um presente. Alguns se escandalizam. E por que se escandalizam? Chegam a comparar como se Deus estivesse sendo subornado. Parece que está se subornando Deus, como se estivéssemos subornando Deus para ter o perdão dos nossos pecados, para ter a nossa salvação. Mas não é assim. A história não é assim, porque quem oferece é Deus. Não somos nós que estamos oferecendo essa reconciliação. Cabe a nós aceitar, seguir, ou não aceitar e não seguir. Ele quem oferece, não quem recebe. Isto é uma figura de linguagem. Para outros isso realça muito a ira de Deus. Mas Paulo diz que Deus se ira, lá em Romanos 1,18 e Efésios 5,6. O que ele nos diz? Que Deus é tardio em irar-se. Mas ele se ira. E a ira de Deus não é ódio, é indignação. Indignação. Alguns acham que Paulo foi violento e não cristão com Bar-Jesus, um mago que, além de ser mago, era um falso profeta e desviava aqueles que estavam seguindo o caminho de Jesus. Tá? Então, Paulo não estava cheio de ódio, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Porque naquelas atitudes de Paulo, o que ele estava fazendo? Ele estava falando em nome de Deus, em nome de Jesus. Ele estava proferindo palavras de poder, palavras de salvação, para que aquelas pessoas não estivessem enganadas. A propiciação se dá quando Deus tempera a ira
e a misericórdia, ou seja, põe um equilíbrio entre a ira e a misericórdia. No lugar da ira entra a misericórdia. Sua ira não é um descontrole emocional, mas faz parte da sua moralidade. É uma coisa que o descontenta, que o aborrece. Se ele não se indignasse contra o erro e o pecado, ele não seria santo. Por ser santo, ele se ira contra o pecado. Por ser santo, ele se ira do pecado, mas ele tem misericórdia de todos nós. E ai de nós, se Deus não tivesse misericórdia, o que seria de cada um de nós se a misericórdia de Deus não se fizesse presente na nossa vida? Nele, ira e paciência se ajustam. E aqui surge a propiciação. No item 2, como remover a ira de Deus? Ela não se remove, ela se desvia, como nos diz lá no Salmo 78, versículo 38. O pecado tem um preço, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. Mas quando se fala em morte, é o fim da nossa vida? Para a gente se arrepender dos nossos pecados? É óbvio que não. É a morte do pecado em nós e a nova vida em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, novidade de vida precisa estar presente em nós a todo momento. O pecado só é aniquilado pela morte para ele, pela morte para aquela velha vida que levávamos. Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar esta lição. É a morte, é o sangue derramado que faz a propiciação ou a expiação dos pecados. Então aí nós vamos levar em conta dois processos. A expiação acontecia no Antigo Testamento, foi antes da propiciação. Na expiação, que fazia com que o povo se aproximasse de Deus, tá? Um conceito parecido com o da propiciação. Só que a propiciação, ela avança, ela vai além da expiação. Então vejamos por que a propiciação nos dá a ideia de um presente de Deus. E a expiação é diferente. Então lá no item 3 temos o tabernáculo, que era o local usado para adorar a Deus, para se prestar os sacrifícios a Deus. E dentre esses sacrifícios, tá? Nós tínhamos lá no tabernáculo o lugar santo, que era onde o povo ficava, e o santo dos santos, ou santíssimo, que é onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados do povo. Como? Sacrificando animais, derramando sangue para o perdão do povo de Israel. No Santíssimo ficava a Arca da Aliança e o nome da sua tampa se chamava caporete, que significa propiciar. Isso está lá em Êxodo 25, capítulos 17 a 22.
O ato mais perfeito da expiação acontecia ali uma vez por ano. O lugar mais importante e solene do tabernáculo era onde acontecia a propiciação. Ofertava-se a Deus para a sua ira se afastar do povo. O sangue era derramado sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório. Propiciação e perdão andam juntos na Bíblia. Paulo não se detém em explicar a figura, mas ela está presente em seus escritos. A expiação livrava da condenação do pecado. O propiciatório simbolizava a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão dos pecados, mas com uma grande diferença. Além da expiação ser uma prática dos judeus, e da expiação, ser uma prática dos judeus, e a propiciação propriamente dita ser mais comum no Novo Testamento, nós vemos que a expiação tinha um prazo de validade. Esse perdão durava 1 ano. Só durante 1 ano que era válido. Então, depois de 1 ano, tinha que se fazer um novo sacrifício. Mas o perdão da cruz, o perdão no judaísmo durava 1 ano, mas o perdão da cruz, feito pela propiciação dos nossos pecados, pelo derramamento, pelo sangue de Jesus que na cruz foi derramado, é um perdão eterno. Então Cristo resolveu o pecado para sempre. A expiação era temporária, ela tinha um prazo de validade. A propiciação, ela não tem um prazo de validade, ela é eterna. Depende de nós seguirmos a Cristo, de nós sermos fiéis ao nosso Deus, de nós fazermos a vontade dele. Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo. A propiciação do judaísmo simbolizava o que é para nós a obra de Cristo em remover os pecados e reconciliar com Deus. E o dia em que lá no Antigo Testamento o sumo sacerdote entrava no Santíssimo era o chamado Dia do Perdão, o Yom Kippur, que é uma das festas, uma das celebrações do judaísmo. O Yom Kippur era a única ocasião em que o nome de Deus era claramente proferido pelo povo. Isso foi derrubado para os cristãos, porque nós podemos ter um livre acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha, e a cada dia brilha mais, e precisa brilhar na nossa vida. O caráter do Pai está ligado à propiciação, e o seu caráter, o caráter do Pai, o caráter de Deus, nos garante o perdão dos pecados. Não é o nosso caráter, é o dele. Então nós temos que sempre tentar buscar seguir o caráter de Deus, né? E agir de forma certa, de forma justa, que agrade a Deus. No item 4, a obra de Cristo. Então a gente vê ali em Lucas 18, 13, o publicano e o fariseu. O publicano, ele pede que Deus seja propício a ele. Ele pede pede a Jesus que perdoe os seus pecados. Ele precisava de perdão.
ele reconhecia a sua posição de pecador, ele humilhou-se diante de Deus. O fariseu achava que não precisava, ele era muito bom, afinal de contas, ele era um religioso, ele seguia todos os rituais da religião judaica. Só que ele não fazia aquilo por amor, ele não fazia aquilo de coração, aquilo era um ritual, era uma tradição. Nós não seguimos um cristianismo ritualístico, nós seguimos um cristianismo que tem vida, que tem movimento, que tem perdão, que tem salvação, que tem toda a atuação do Espírito Santo, onde quer que nós estejamos. Então, irmãos, Jesus define sua missão nesta parábola, que ele é o presente divino, que reafirma as duas partes afastadas pelo pecado lá cometido por Adão. É a religação, é a reconciliação entre Deus e os homens, ou a humanidade. Né? Homem significa humanidade. E mostra dois tipos de pessoas. Uma que acha que não precisa de perdão e que deve estar contente com ela própria, e a outra que sabe que precisa de perdão. A propiciação, ela se tornou um ato de misericórdia do nosso Deus, quando esta triunfa sobre a sua ira. Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação em Romanos 3:25. A morte de Cristo nos leva Deus a nos ser propício. Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados, está lá em Hebreus 2:17. Ele presenteou o Pai com sua vida para nos conseguir o perdão. Aqui a oferta é o Filho. Não há choque com textos que dizem que o Pai ofereceu o Filho. A Trindade não entra em conflito, mas entra em comunhão. Ela se cumpre, ela está presente na realidade, tá? Bíblica, nos planos de Deus. Age em sintonia. É o que Hebreus põe o Filho como agente no processo da salvação. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Como publicano, não podíamos pagar nosso débito. Essa dívida era muito grande. Essa dívida só Jesus podia pagar na cruz. Tá? E como que a gente pode pagar isso? Seguindo a Jesus, fazendo a sua vontade, deixando Deus dirigir a nossa vida, deixando o Espírito Santo tomar a frente das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Jesus pagou nossos pecados com a sua vida, e ele pagou uma vez. Essa dívida nós temos com Deus, sim, mas não é uma dívida de sacrifício, não é uma dívida pesada, não é um fardo pesado. É uma coisa que leve, que nós fazemos porque escolhemos, por nossa livre e espontânea vontade. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. Tudo isso nos ajuda a perceber que a propiciação deve ser tomada em seu sentido usual nas Escrituras. O escritor estava descrevendo a atividade de Jesus em prol dos homens como a única coisa que pode fazer desviar essa ira divina sobre a humanidade. Em 1 João 4,10 nos diz que o Filho é o presente dado pelo próprio Pai. Mas o que interessa não é um presente nosso.
não é o que temos a oferecer. O Pai ofereceu o Filho. Aqui é o Filho que se presenteia ao Pai, mas é o Pai quem oferece o Filho ao mundo. A morte de Cristo é um gesto de amor, do amor do Pai, confirmada lá em Romanos 3, de 25, nos versos 25 e 26, onde o Pai oferece o Filho como propiciação. Quem crê no poder do sangue de Jesus é perdoado. Um rei guerreava outro por ambição ou por se sentir ofendido. O pecado ofende a Deus e o leva a nos guerrear. Mas em Cristo, ele nos estende a mão para fazer as pazes. A propiciação é ato de Deus, oferta do Pai e oferta do Filho de Deus, como diz. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para nos trazer o Salvador, a vida nos legou. Louvemos tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Este é o hino 25 do cantor cristão. Nós só cantei 2 estrofes, ele tem 3. Que grande amor! E esse amor que Deus nos deu, Cristo, como presente, precisa exalar na nossa vida. Precisa estar presente em nós. Estejamos sempre, irmãos, pensando nisso, de termos esse amor presente em nós. Nós somos servos do Senhor, nós não somos pessoas infelizes, nós não somos pessoas amarguradas. Esse amor precisa traduzir em alegria, a alegria da salvação. É como esse brilho celeste que canta em minha alma a glória de Deus. Esse brilho celeste precisa brilhar em nós. Vamos pensar nisso, irmãos. Vamos procurar agir dessa forma no nosso dia a dia. Deus deseja manter um bom relacionamento conosco. E para estabelecer essa amizade, nos ofereceu Jesus Cristo. O perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus. É um perdão para sempre. É pela fé na morte em Cristo que em nosso lugar que temos paz com Deus. Não é o que somos ou o que fazemos. Ele fez isto pela graça, por essa graça maravilhosa que está lá em Efésios 2, 8 e 9. A graça de Deus nos dá a nossa salvação. Estejamos sempre pensando nisso, estejamos lembrando, irmãos, do nosso compromisso com o nosso Deus, de sermos fiéis a Ele, de estarmos fazendo a vontade dEle. Oremos, irmãos, pela nossa classe, oremos, irmãos, pela nossa igreja, continuemos a nossa jornada de oração pelo nosso país, pela nossa professora Jália, pela sua família. Que Deus esteja nos dando a cada dia sabedoria. Oremos, Senhor, irmãos. Meu Pai querido, muito obrigado pela aula que eu pude ministrar, meu Deus. Muito obrigado pela tua direção, pela tua misericórdia. Senhor, pelo presente que tu deu para todos nós, que é Jesus, Senhor. E porque um dia, Senhor, nós podemos estar perto dele, Senhor, aceitando-o como nosso Senhor, como nosso Salvador. Perdoa os nossos pecados, Deus, perdoa todas as nossas iniquidades, meu Deus, dá-nos a cada dia sabedoria, Senhor, ministra cura, Senhor,
ministra a unção de sabedoria, ministra, ó Deus, em nossas vidas, a unção de poder, Senhor Deus. Seja conosco, nosso Deus, seja com a nossa igreja, com nossos irmãos, seja com a nossa querida professora Jália, com a sua família, seja, ó Deus, com todo o nosso país. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso país. Dá a tua direção, meu Deus, sobre o povo brasileiro. Tem misericórdia do povo brasileiro, meu Deus. Seja com a nossa vida, Pai. Nós oramos, ó Pai, a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.